Vou começar esse vídeo te fazendo uma pergunta. Quando você sente frio, você passa frio ou se agasalha? Não brigamos com o frio. Em vez disso, procuramos maneiras de nos aquecer, como vestir uma blusa ou tomar algo quente. Da mesma forma, para superar pensamentos negativos, precisamos aprender a pensar de forma positiva. O estoicismo foi a primeira escola de pensamento da humanidade e eles prestavam muita atenção na nossa maneira de pensar. Melhorar sua mente é assumir o controle total da sua vida, é desenvolver a capacidade de moldar ativamente suas respostas a tudo o que te acontece. Esse vídeo reúne os princípios estoicos em algumas maneiras de pensar positivamente que você pode começar a aplicar imediatamente em sua vida. Epicteto sempre dizia que a única função da filosofia é poder melhorar nossas vidas e elevar nossa capacidade moral. Antes de começarmos, quero agradecer a cada um que deixa seu comentário aqui no canal, contando sua história e o quanto estão percebendo as mudanças ao praticar os ensinamentos estoicos. A cada um que abre o coração, o meu muito obrigado. Leio todos os comentários e digo, é apenas o começo do nosso progresso moral e da nossa mentalidade. E cada um de vocês vem construindo esse canal junto com a gente. E se você é novo aqui, não quebre essa corrente. Curta, comente e compartilhe esse vídeo para alguém que você sabe que precisa conhecer esses ensinamentos. Identifique seus esquemas de pensamentos negativos. Você não pode mudar algo sem primeiro entender o que precisa ser mudado. Os pensamentos negativos podem surgir de forma automática na nossa cabeça. Afinal, ninguém manda nos pensamentos, mas podemos aprender a identificá-los. Quanto mais notamos o que temos pensado, mais podemos interromper o que estivermos pensando. O que mais vem à sua cabeça? Quais pensamentos você sempre pensa? Não vai dar certo isso que quero fazer. Se eu entrar na academia, todos vão ficar me olhando, vou acabar passando vergonha. Sinto que estou sempre decepcionando minha família. Nossa, como sou burro. Eu nunca vou conseguir fazer isso. É muito difícil para mim. Sinto que perdi minha juventude cuidando dos outros e agora estou sozinha. Não sei fazer nada direito. Todos os meus amigos têm um plano de vida. Só eu que estou perdido. Esses são alguns exemplos de esquemas de pensamentos negativos. Cada um de nós tem sua própria história, e nossos pensamentos refletem essas experiências, formando imagens em nossa cabeça. Identifique essas imagens que você repete constantemente e comece a substituir essas ideias negativas por ideias positivas. Eu não sei fazer nada direito. Eu vou aprender com meus erros e melhorar. Quando você identifica o que você pensa e se obriga a usar outras palavras mais positivas, isso muda a dinâmica do seu pensamento. Em vez de fazer parte da doença, você começa a fazer parte da cura. Você começa a pensar de forma positiva e encontrar maneiras de como viver mais positivamente. Para isso, você precisa assumir o controle total da sua atenção e observar onde estão seus pensamentos, questionando se eles te incentivam a crescer e te deixam mais em paz ou apenas atrasam sua vida. Esteja atento também às reações do seu corpo, sobre os sentimentos que cada pensamento te provoca. Se só de pensar em algo, você fica com raiva, o coração acelera, você começa a se exaltar. Não pode ser um pensamento positivo. Do contrário, se pensar em algo, você se sente motivado e disposto. Esse é um padrão de pensamento que você deve manter. Perceber nossos pensamentos nos permite interromper aqueles que são negativos. Outros exemplos de ações negativas são evitar ativamente pessoas ou situações. Para parar de se sabotar dessa forma, você precisa aprender como transformar seus pensamentos. A chave é simplesmente começar a prestar atenção aos seus pensamentos, a qualquer hora. Isso pode ser um desafio no começo, especialmente se você nunca fez isso antes, mas é um passo fundamental para o autoconhecimento. Interrompa com suas crenças e sistemas de pensamentos negativos. Imagine sua mente como se fosse um banco, que tem duas contas, uma para pensamentos negativos e outra para os positivos. Cada vez que você tem um pensamento, é como se fizesse um Pix automático para uma dessas contas. Se a maioria dos seus pensamentos são negativos durante o dia, o saldo da sua conta negativa cresce. O mesmo acontece com a positiva. Quando enfrentamos desafios ou precisamos agir, usamos o saldo dessas contas. E o tipo de pensamento que temos decide automaticamente a qual conta vamos recorrer. Por exemplo,
Se você tem uma apresentação importante no trabalho e pensa, fico tão ansioso na hora que vou acabar passando vergonha. Sua conta negativa automaticamente te emite um extrato, te lembrando das vezes que as coisas não foram bem, da sua argumentação que está um pouco fraca ou daquela vez que acabou não passando na entrevista, fortalecendo a crença de que você não fala bem e que não vai conseguir. Quando você começa algo com padrão negativo, dificilmente você conseguirá ter um resultado diferente. Isso cria uma profecia autorrealizável. É como se literalmente você se programasse para fracassar. É como se na apresentação do trabalho, você levasse o PowerPoint errado, interrompesse o cliente toda hora, respondesse errado. Ou seja, você vai agir errado, na hora errada, fazendo as coisas erradas, para validar seu pensamento negativo e sua crença de que você não fala bem em público. Cada pensamento negativo é um Pix na sua conta, aumentando suas crenças negativas sobre você mesmo. Outra maneira é agregarmos as crenças dos outros ou crenças culturais para nós, sem antes questionarmos sua veracidade. Por exemplo, uma pessoa só cresce na vida se for desonesto ou agir errado. Vamos supor que você comece a vender marmita, trabalhando de segunda a sábado, fazendo uma comida bem saborosa e fresquinha. Comece cozinhando na sua casa mesmo, aí na sua cozinha. E passado alguns meses, as encomendas aumentam e você começa a ter lucros. Consegue comprar um fogão novo, depois uma geladeira nova. Você conseguiu melhorar sua condição financeira graças ao seu trabalho e esforço. Você não precisou ser desonesto com ninguém para isso acontecer. Outra crença bastante popular. Nenhum homem presta. Aí não adianta nem começar. Que não vai dar certo. Já fui traída. Vou ser sempre traída. Nem todas as pessoas agem do mesmo jeito. Não é porque aconteceu uma vez que você está destinada ou destinado a isso para sempre. Pode ser mais difícil encontrar pessoas que queiram um relacionamento sério, mas elas existem. O tempo todo nos fechamos para as oportunidades. Pegamos as crenças culturais e agimos através delas. Adotamos os pensamentos negativos sobre dinheiro, relacionamentos, alimentação e muitos outros aspectos da nossa vida. Uma das linhas de pensamento do estoicismo é a importância de avaliarmos cuidadosamente cada situação e ação. Isso nos ensina que devemos repensar nossos julgamentos. Significa aprender a enxergar além das nossas primeiras reações, adotando uma visão mais otimista e racional. Se você fizer isso por algumas semanas, a repetição te ajudará a mudar a estrutura dos seus pensamentos e as mudanças verdadeiramente acontecerão em sua vida. Aprenda a desenvolver processos mentais positivos. Considere a importância desse pensamento do Marco Aurélio. Chegou a hora de você perceber que existe algo em você mais forte e poderoso do que aquilo que te influencia, te controla e te faz agir como se fosse um fantoche. As coisas em que você pensa determinam a qualidade da sua mente. Sua alma assume a cor dos seus pensamentos. Marco Aurélio, mesmo sem saber, criou a base para o que hoje conhecemos como terapia cognitivo-comportamental. Essa terapia propõe que nossos pensamentos influenciam diretamente nossos sentimentos e ações. Se mudarmos os padrões de pensamento negativo, podemos remodelar as nossas respostas emocionais e viver de forma mais positiva. Os estoicos sabem que é preciso muita prática para parar de permitir que o medo, a raiva e outras emoções ruins bloqueiem o pensamento lógico de que todos somos capazes. Não importa quão frequentes ou automáticos sejam seus pensamentos negativos, ou se não consegue se livrar deles, você tem a capacidade de transformá-los. Podemos aprender a pensar de modo diferente com esforço e controle sobre nós mesmos. Uma das estratégias que você pode começar a praticar para gerenciar melhor sua mente é assumir o controle do seu sistema de pensamentos. Da mesma forma que cada pensamento negativo aumenta o saldo da sua conta, a mesma regra se aplica para sua conta positiva. Cada vez que você pensa, questiona ou encara algo de maneira positiva, você faz um Pix na sua conta. Por exemplo, logo cedo, você derruba café no chão. Em vez de pensar que seu dia começou mal e só vai piorar, veja isso como realmente é, um simples acidente. Chato e desconfortável, porque você terá que limpar, ou talvez precise trocar de roupa, mas é um evento isolado que não define seu dia. Encare como um lembrete para não fazer as coisas no piloto automático. Pensar positivo ensina seu cérebro
a encontrar caminhos para uma vida mais positiva, tornando os pensamentos positivos mais frequentes. O pensamento negativo opera exatamente em sentido oposto, treinando sua mente a produzir mais pensamentos que te puxam para negatividade e fracasso. Sua conta positiva cresce quando você pensa positivamente, quando se faz perguntas positivas ou quando busca uma abordagem positiva para o que te acontece. Cada um deles é um Pix automático. Nossa segunda estratégia é aprender a avaliar o impacto e o tempo que dedicamos a cada pensamento. Algumas pessoas se prendem a pensamentos e sentimentos negativos porque focam neles mais do que em qualquer outra coisa. Em outras palavras, quando ficamos obcecados com os mesmos pensamentos negativos, damos um enorme valor a eles, fazendo com que esses pensamentos durem mais tempo do que deveriam. É como se você aumentasse o volume de algo ruim, tornando-o ainda pior em sua cabeça. Por exemplo, imagine alguém que perdeu o emprego recentemente e começa a pensar que nunca mais vai encontrar outro, que não vai passar nas entrevistas, que vai ficar sem dinheiro e se endividar. Esses pensamentos negativos paralisam qualquer pessoa. Quanto mais importância for dada a esses pensamentos, mais tempo eles vão durar. Isso leva a um ciclo vicioso de negatividade, onde a pessoa fica presa em pensamentos negativos, perdendo a capacidade de ver claramente e se fechando para qualquer oportunidade ou solução, mesmo que esteja à sua frente. Dar um peso exagerado às dificuldades faz com que os pensamentos negativos durem mais e dominem a mente. Embora essa situação seja bastante difícil e desafiadora, pensar positivamente significa enxergar com clareza e buscar soluções possíveis, sem o peso e o desespero causados pelo pensamento negativo. O estoicismo nos mostra como ver cada problema como uma chance de crescer, mudando a forma como respondemos emocionalmente. Quando não podemos controlar o vento, temos que ajustar nossas velas e mudar nosso curso gradativamente até que uma nova direção seja alcançada. Como terceira estratégia, podemos entender a transitoriedade da vida. É difícil reconhecer a natureza passageira da vida, já que naturalmente desejamos que os momentos bons durem para sempre e que os ruins nunca cheguem até nós. Sêneca nos alertava sobre isso quando disse: imaginam que sua boa sorte nunca terá fim e que seus ganhos não apenas continuarão, como aumentarão. Esquecendo-se da gangorra em que se firmam os assuntos humanos, elas têm certeza de que a sorte permanecerá estável apenas para elas. Sêneca destacava nossa tendência a ignorar a instabilidade da condição humana, acreditando na constância da sorte sempre a nosso favor. Não há nada no mundo que sustente essa nossa ilusão. O ano é renovado a cada 12 meses, o clima é renovado a cada estação. Todas as coisas na natureza mudam, nada permanece igual. Então, por mais que possamos sofrer por algo hoje, é importante lembrar que essa dor é passageira. Por isso, de forma prática, quando um pensamento negativo ou algo persistir em ficar na sua mente, pergunte a si mesmo: e daqui a 10 anos, isso ainda fará sentido? Será tão importante como está sendo agora? Você se lembra de quais eram os pensamentos e grandes preocupações que ocupavam sua mente há 10 anos atrás? Possivelmente não. Quando reenquadramos nossos problemas e pensamentos negativos para daqui a 10 anos, conseguimos diminuir a importância e o impacto que eles têm no presente. Isso nos ajuda a entender que raramente algo é tão crucial e importante ao ponto de afetar nossas vidas a longo prazo. Marco Aurélio uma vez disse que nossos pensamentos dão cor à nossa alma, mostrando como nossa maneira de pensar tem um grande impacto em nós. E quando nossa mente está carregada de pensamentos negativos, a forma mais comum de expressá-los é reclamando. Reclamar se torna um desabafo emocional negativo, é um extravasamento. E reclamar é tão fácil que muitas vezes as pessoas nem percebem que estão atoladas em reclamações. Reclamar nos tira do caminho certo, contrariando os ensinamentos estoicos que valorizam a harmonia com a natureza e a gratidão. Para mudar esse padrão, precisamos dar um passo atrás mentalmente, notando quando começamos a reclamar e então nos esforçarmos para parar esse comportamento. Epicteto, um professor da filosofia estoica, ensinava que para superar hábitos ruins, é melhor fazer mudanças aos poucos. Ele ensinou aos seus alunos
um desafio de 30 dias para se livrar de hábitos prejudiciais. Se alguém conseguisse evitar o hábito ruim durante esse tempo, Epicteto agradecia aos deuses. Você pode se concentrar em um dia, 1 hora sem reclamar, e manter esse controle absoluto de não declarar sua insatisfação emocional. Algumas vezes confundimos a ideia de pensar positivamente com uma forma de positividade que é apenas superficial. Quando começamos a prestar atenção no que estamos pensando e praticamos cada exercício, aos poucos estamos mudando a estrutura dos nossos processos de pensamentos, ou seja, gradualmente alteramos a maneira como pensamos. É uma mudança interna, que leva tempo e esforço para acontecer. Se nos comprometermos com esse processo ao longo de alguns meses, as mudanças acontecerão verdadeiramente em nossas vidas. Em contraste, a positividade superficial, o próprio nome já define o significado, é apenas uma aparência externa. Um exemplo disso é acreditar piamente que vamos ganhar na Mega Sena da virada. Apesar do sentimento momentâneo de euforia, a probabilidade real de ganhar é mínima, independentemente do otimismo. Esse tipo de positividade superficial é apenas falar da boca para fora, sem se preocupar em mudar. Por isso que ao praticá-la você se sente bem na hora e a longo prazo não vê resultado ou diferença. Para transformar verdadeiramente nossos padrões de pensamento, a repetição é nossa última e mais essencial estratégia. E nesse processo, é importante ser paciente com você mesmo. Imagine que nos últimos anos, cada pensamento negativo seu foi um Pix na sua conta negativa, que está com o saldo bombando. Agora, você precisa aprender o caminho inverso e começar a pensar positivamente. Isso requer esforço, atenção e autocontrole. Ao repetir diariamente cada exercício de positividade e não se culpar por algumas falhas ou esquecimentos, em pouco tempo esses pensamentos positivos começarão a influenciar suas ações e comportamentos, levando a uma mudança real e perceptível. Falamos neste vídeo como identificar os seus esquemas de pensamentos negativos, como interromper suas crenças e pensamentos negativos, e como aprender a desenvolver processos mentais positivos. E por último, vamos falar sobre seu direito a pensar positivamente e viver coisas boas na vida. Às vezes, pensamos de forma tão negativa que começamos a achar que é normal ter coisas ruins. Começamos a não nos importar em receber menos da vida, a não dar valor a nós mesmos e a aceitar amizades ou relacionamentos com pessoas que não se importam de verdade conosco. Também podemos nos punir, deixando de desenvolver nossas capacidades ou diminuir nosso ritmo, seja por medo da rejeição ou por sentir que não merecemos uma vida melhor. A mudança completa está no imperativo afirmativo, em se dar a ordem. Se dê permissão de pensar positivamente e ser feliz. Se dê permissão com convicção. Reconheça que você pode aprender a pensar positivamente e pode começar a partir de agora a fazer isso. Você pode olhar ao seu redor, pensar em coisas externas ou nas pessoas que você convive. Nenhuma delas pode decidir isso por você. A sua verdadeira felicidade só pode vir de você. Dirigindo-se a seus alunos, o mestre estoico Epicteto também foi categórico nesse ponto. Não busquem o que é bom fora de vocês. Busquem dentro de si mesmos, ou nunca o encontrarão. E ela começa com você se dando permissão com convicção para adotar uma postura mental positiva. Esta noite, antes de dormir, pense sobre isso. Amanhã, quando você acordar, se dê permissão com convicção. Escreva sua decisão em um papel ou no bloco do seu celular, que você se dá permissão com convicção de pensar positivamente e ser mais feliz. Como disse Marco Aurélio, dê-se um presente, um momento presente. E se você chegou até aqui, comente, gratidão. Agora, para aprender a viver o seu melhor através de 22 princípios de Epicteto, assista o vídeo à sua esquerda. Obrigado mais uma vez por assistir.